santidade, o Senhor que é glorificado, bendito, majestoso, e que em todas as coisas, ó Deus, opera o Teu querer e a Tua santa vontade. Queremos, ó Deus, nesta hora, rogar ao Senhor sobre a vida da família do reverendo Mateus, que a companhia dele, ó Deus, ao chegar em casa, junto aos seus queridos, possa trazer conforto, ó Deus, e trazer alívio nesse momento de luto, que o Teu Santo Espírito use, ó Deus, coloque em seus lábios palavra de consolo. Assim também te pedimos pelo reverendo Diego, junto à família enlutada, que a Tua boa mão, ó Deus, seja sobre eles, confortando-os, consolando-os em todas as coisas. Te agradecemos pela Banda Dort, por cada um dos seus integrantes que tem procurado, ó Deus, fazer música de qualidade que glorifique ao Senhor, que enaltece, ó Deus, a Tua doutrina e a boa doutrina da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, abençoe ainda mais as suas composições, os seus trabalhos, e onde quer que eles possam, ó Deus, se apresentar, as pessoas possam não apenas se deleitar com a qualidade da música, mas, acima de tudo, que elas sejam impactadas pelas verdades cantadas. Queremos, ó Deus, te agradecer por cada preletor deste evento, te agradecer por cada jovem que, desde ontem, tem participado, ó Deus, ouvindo as reflexões, as palestras, as exposições bíblicas, que o Senhor, ó Deus, possa operar no coração de cada um deles, fortalecendo-os a sua fé, para que eles possam, ó Deus, crescer debaixo da graça do Senhor. Te agradecemos, Pai, pela SAF da IPJB, pela Junta Diaconal, por todo o apoio, ó Deus, neste evento, e te pedimos, ó Deus, que até a sua conclusão na noite de amanhã, o Senhor nos acompanhe, ó Deus, e nos abençoe em todas as nossas necessidades. Te pedimos agora, Senhor, pela ministração da Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração, ó Pai, seja terra fértil, que o nosso meditar e o nosso pensar glorifique ao Senhor. É o que te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu já ia perguntar ao André por que ele me deu uma banda e colocou a palestra depois, né? Aí ele já explicou, então está justificado. Já ia mandar ele passar no RH, assinar a carteira dele, dar os direitos que ele tem. Queridos, brincadeira à parte, eu quero lhe convidar a abrir em Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2 de Gênesis, do verso 18 ao verso de número 25. Nós vamos falar na noite de hoje sobre a afinidade sexual quando formos, né, uma só carne. Então, a nossa reflexão hoje é sobre casamento, né? Então, esteja atento ao que diz a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Porém, o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Queridos, eu gostaria de fazer só uma pergunta para conhecer um pouco vocês. Eu acredito que eu já imagine aqui a resposta, mas quantos de vocês aqui são casados? Então, já tem um bom número. Mesmo que você não tenha namorada, mas se você está com seu namorado, quantos querem casar? Não, pode, fica com vergonha não. Quantos querem casar? Não, pastor, eu estou solteiro, mas eu quero casar. Está namorando, quer casar. Ou seja, a intenção é o seguinte, o meu laboratório é ver que tem gente que está casada e quem não está casada, pelo menos ao meu olhar aqui, 99,9% querem casar. Eu boto sempre o 0,1 porque pode ser que alguém fez assim, eu não vi, e aí, mas Deus viu, Deus sabe. E por que que tem gente casada e por que que a gente quer casar? Por que que o ser humano, digamos assim, se casa? E a resposta é óbvia à luz da palavra de Deus, porque nós fomos criados para o casamento. Quando Deus, na estrutura da criação, ele forma o homem e a mulher, ele cria aí a estrutura do casamento. Ou seja, casamento, e aí eu quero pegar até um pouco da palavra do Mateus antes, casamento não digamos assim, fruto da cultura, como alguns sociólogos, como alguns antropólogos querem dizer. Ou seja, casamento não nasce na burguesia. Casamento não é uma construção social que visa, digamos, proteger o patrimônio, como vocês vão ouvir em algumas aulas de ética, de sociologia, de antropologia. E é muito fácil quebrar esse argumento de que casamento ele não é uma conjunção ou uma ideia da cultura, porque não é só burguês que casa. Pobre se casa, milionário também se casa. Se você observar todas as culturas, todas as etnias, existe casamento. Índio se casa, nas tribos africanas há casamento, no Oriente Médio há casamento, no Ocidente há casamento, até entre os talibãs tem casamento. Ou seja, o casamento ele não é fruto da cultura, do cultivo do homem. O Mateus falou aqui do trabalho, das artes, que, de fato, Deus nos fez para tudo isso. Porém, o casamento ele não é fruto disso. O casamento ele é uma ordem, é um mandato de Deus. E, sendo um mandato de Deus, ele diz respeito ao mandato social. Então, quando Deus nos fez, e fez toda a sua criação, eu diria que Deus nos deu 3 objetivos e propósitos de vida. Então, o primeiro deles é o que o Mateus falou, mandato cultural, ou seja, o que diz respeito ao trabalho. Então, trabalhar deve ser um objetivo que você e eu devemos ter. Nós fomos criados para o trabalho, seja ele artístico, seja ele esportivo, acadêmico, seja ele na TI ou qualquer área, nós fomos criados para o trabalho e esse é o mandato cultural. O segundo mandato, que é o que nós vamos falar aqui hoje, é o mandato social, ou seja, nós fomos criados para nos casar, para o casamento. Há umas exceções, mas a ordem, ou seja, ordinariamente falando, fomos criados para o casamento. E, terceiro lugar, que é o mandato espiritual, nós fomos criados para adorar a Deus, que diz respeito à guarda do dia do Senhor, que falamos ontem acerca da liturgia, de adorarmos a Jesus. Então,
tanto como pastor e capelão lá no Mackenzie, às vezes eu recebo alguns adolescentes, né, que é natural, é comum, se você passou pela adolescência e não se sentiu assim perdido na vida, você não foi um adolescente, né? Porque se tem uma marca da adolescência é se perder. Ele fala assim, pastor, perdi o sinal, a placa, não sei nem o que eu vim fazer aqui, não sei o que Deus quer de mim, meus pais pedem para eu fazer algo que eu não sei se eu gosto, a escola está me ensinando algo que eu não sei se eu vou usar, né? Não é geralmente essa pergunta que os alunos do ensino médio perguntam para o professor de física, de química, né? Professor, para que eu vou usar isso na minha vida? Aí o professor vai em mente para você e diz assim, em tudo, né? Vai usar em tudo. Aí você fala assim, nossa, em tudo. Eu confesso que, desde que eu terminei o ensino médio, eu, particularmente, nunca usei a fórmula de Bhaskara, mas eu tive que memorizá-la, né? Eu tive que saber aplicá-la no ensino médio. E aí eu começo com essas perguntas para ele. Rapaz, você está perdida não assim? Não sabe o que fazer da vida? Não sei. E aí eu, né, falo assim, primeiro, você sabe quem é você? E aí ele fala assim, não, sei. Então, tá, quem é você? Me fala quem é você. Aí começa pelo nome, né? Eu sou o João, eu sou a Maria, eu tenho tantos anos, eu nasci em tal lugar, minha família é assim, eu moro em tal coisa, eu gosto de fazer isso e aquilo. Falei, opa, pelo menos você não se perdeu de si mesmo, você já sabe quem é você e do que você faz, do que você gosta. E pergunto, né, sendo um rapaz, falei assim, você sonha conhecer uma moça, namorar com ela e casar com ela? Ah, sonho. Falei, então, já, né, outro meio caminho andado. Você já, né, sabe que você quer casar. E aí eu pergunto, você quer fazer o quê? Ah, não sei. E aí, realmente, o trabalho é o mais difícil de responder. E aí eu falo, não, mas pela aí, me dá pelo menos 5 opções, né? Fala aí 5 coisas que você pode imaginar. Ah, pensa em advogado, e depois, não, desembargador, juiz, daqui a pouco sai médico para uma área que não tem nada a ver, mostra que realmente está perdido. E, né, funcionário público, quero empreender, né, quero me endividar, seja lá o que ele sonha fazer. Então, eu falei assim, olha, mas é uma coisa que, por mais que você esteja perdido hoje, você precisa ter em mente que você precisa trabalhar, você precisa fazer alguma coisa, né? Ser menor aprendiz já é alguma coisa. Estagiário, orgulhe-se de ser, né? Outro dia eu encontrei com uns estagiários lá do Mackenzie, a gente foi fazer uma confraternização, estava recebendo um coordenador novo e todo mundo foi se apresentando, né? Eu falei, eu sou o pastor Mazinho, capelão. Aí outro, eu sou o professor Enio, assessor da direção. Aí eu sou Rose, coordenadora do Fundamental 2. Aí, quando chegou no estágio, ele falou, eu sou o Fábio. Aí falou assim, eu sou estagiário. Sou estagiário, sai daqui, o que você está fazendo aqui, estagiário? Brincando com ele, mas já é uma coisa, você está ali aprendendo algo. E, por fim, eu sempre pergunto, você sabe que existe um Deus e que você deve adorá-lo, que você deve louvá-lo, que você deve buscá-lo? E nesses 3 pilares, a gente deve, digamos assim, colocar a estrutura da nossa vida. E é isso que a gente precisa, então, ter em mente, de certa forma. Se eu sou homem, né, se eu nasci homem, como Deus me fez homem, o meu primeiro chamado é ser homem. Se você é mulher, a sua primeira vocação é ser mulher. E aí a gente precisa, à luz da palavra de Deus, identificar os pontos da masculinidade bíblica e da feminilidade bíblica, para que a gente não se perca na nossa identidade de gênero, de masculino e feminino, e é isso que, de certa forma, o texto está colocando aqui. Veja que, no verso 18, se você observar, a gente crê que Moisés, que escreveu o Pentateuco, então, no verso 18, Moisés apresenta o tema daquilo que ele vai trabalhar. Ou seja, ele vai falar da formação da mulher, porque não é bom que o homem estivesse só. Do verso de número 19 até o verso de número 20, 19 e 20, Moisés ele vai dizer o que Adão estava fazendo quando ele se sentiu só. E aí, no verso de número 21 até o verso de número 4, é a narrativa da criação da mulher
e de como que eles se uniram, né? E o último versículo é a aplicação, né, digamos assim, a conclusão que Moisés tem de quando a mulher foi feita e de como ela e o homem então se relacionavam. Então, eu queria começar no trabalho de Adão. Veja comigo aí o verso 19 e o verso 20. Deus havia dado o trabalho, ou seja, o mandato cultural de Adão. E o que Adão tinha que fazer? Né? O Mateus falou que ele não era botânico, vocês estão no jardim botânico, então o primeiro trabalho de Adão foi na botânica, né? Ir para a natureza, olhar as plantas, dar nome para a planta. Então, Adão, ele viu uma árvore, tinha um fruto, ele achou aquele fruto com cara de manga e disse, essa aqui é uma mangueira. Esse foi o trabalho dele, e Deus havia dito para ele fazer isso. Depois, naquela árvore, ele vê um macaco macho e uma macaca fêmea, e ele chama um de macaco e outro de macaca. E depois ele vai, né, o macaco chimpanzé, o orangotango, sei que ele vai dando nome para todas as coisas. E na natureza, digamos ali no mundo animal, entre os selváticos e os domésticos, Adão percebe que ele dá sempre nome a casais. Ele olhou para o cachorro e disse, é cachorro. Ele olhou para a cadela e disse, é cadela. E ele viu que na natureza tudo se complementava, mas, dentro desse trabalho, veja o verso 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. A expressão que Moisés utiliza nessa narrativa é que, à medida em que Adão trabalhava nomeando a natureza, nomeando os animais, como se esse vazio dele fosse ficando cada vez mais latente. Quanto mais ele estudava, digamos assim, a natureza, mais ele se sentia só, mais ele se via solitário. Por isso que o verso 20 começa a dizer assim, para o homem, todavia, não se achava. E esse não se achava dá a entender de alguém que, de fato, estava à procura. Era como se ele olhasse para cada parte da natureza assim, deixa eu ver se tem alguma coisa que combina comigo, que eu possa conviver, né, que eu possa passar mais tempo do dia junto, que eu possa conversar, que vai me ouvir, que vai me entender, né? Cadê aquela pessoa que vai me mandar o WhatsApp dizendo, oi, benzinho, né? Deixa eu ver se existe na natureza alguém que vai dizer, olha, você está saindo de casa muito colorido, troca a camisa, bota outra calça, né? E não se achava ninguém, não se achava uma mulher que pudesse ser companheira dele e o auxiliasse no seu trabalho, na sua vida. Ele queria, quem sabe, alguém para dizer assim, olha, eu estou achando esse bicho com cara de leão, o que você acha? Ele não tinha consultoria, né? Então, ele tinha que colocar o nome, e ele era a última instância, e aí o texto diz, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E aí perceba que o que Moisés está tratando aqui com a gente, e aí, por favor, é importante a gente perceber, Deus não se engana nem se atrasa nos seus projetos. Não pense você assim que Deus pensou, não, vou fazer um mundo só de homens. E aí, no meio do trabalho, quando Adão, né, sentiu falta de alguém para ali ser sua consultora, sua amiga, sua companheira, disse, então tá bom, agora eu vou criar uma mulher. Inclusive, na narrativa do capítulo 1, o homem e a mulher foram feitos no mesmo dia. Então, não teve assim anos e anos depois, né? Não tem evolucionismo aqui, né? E o homem aí virou hermafrodita, que virou... Não tem nada disso. O que Moisés está agora no capítulo 2 aqui tratando olha, naquele sexto dia em que Deus fez homem e mulher, a narrativa que Deus faz para mostrar por que Deus fez homem e mulher é importante e por que se perceber assim é importante.
E aí, então, a primeira coisa que a gente pode, então, aqui atribuir do princípio do casamento, né, até que a gente venha a ser uma só carne, essa afinidade que existe e deve existir entre homem e mulher, é que a primeira razão do porquê nos casamos ou porque deveríamos querer casar é por causa do companheirismo. Não é o sexo, não é o trabalho, não é o sonho da casa própria. Né? Se você falar assim, por que você quer casar? Porque eu sonho comprar casa própria, mas eu trabalhando sozinho fica muito pesado. Se eu conseguir uma sócia que divida comigo as parcelas da caixa, né? Minha casa é minha dívida, então eu vou casar. Né? Não, o primeiro objetivo não é esse. Então, por que eu quero casar? Não, porque eu sonho em fazer uma Eurotrip, mochileiro na Europa, e se tiver uma menina para carregar minha mochila, fazer o meu lanche, né, para eu não ir só. Estou falando da parte do homem. Se a menina estivesse pregando, falaria que o homem que ia carregar. Né? Não entenda como machismo. Mas perceba que as pessoas, assim, não, por que você quer casar? Não, porque a fulana é gata, né? Tem o abdômen trincado, eu vou botar foto do abdômen dela todo dia no Instagram. Eu vou casar por isso, para os meus amigos assim ficar curtindo, dizer, cara, você casou com uma gata. A Bíblia também não vai falar esse objetivo. Agora, o que deve ter no nosso coração, assim, na nossa mente? Qual que deve ser a sede do nosso ser? É não querer ficar só. E o texto começa justamente dizendo que foi Deus quem falou isso. Veja o verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, o casamento vem suprir a solidão do homem. Deus sabe que a gente que é homem não consegue viver só. Eu morei 1 ano e meio sozinho, foi uma tragédia. Parecia que eu era um homem das cavernas. A Rebeca, minha esposa, sabe disso. Entendeu? Assim, se eu achava que eu era desorganizado, morar sozinho escancarou isso na minha cara. Entendeu? Tinha dia que eu falava assim, será que eu já lavei esse lençol? Não lavei. Será que esse livro, onde é que eu coloco? A conta está paga ou não está? Eu nem lembro se eu almocei. Perdido. Quando eu noivei com a Rebeca, a minha mãe virou para ela e falava assim, Norinha, vem cá. Na época eu era capelão do Exército, eu tinha aquela gandola, né? E geralmente a gandola eu usava uma vez por semana, porque chegava no Exército, eu tirava, ficava só. E aí, quando eu chegava em casa, eu já botava assim na cadeira da sala para agilizar no dia seguinte, de não ter que ir lá na área de serviço, coisa do tipo, eu gostava de deixar. E aí minha mãe falava assim, Norinha, ele está aqui a semana inteira. E eu não vou guardar, não. Minha mãe falava para ela, eu não pedi para a senhora guardar, deixa aí, é agilidade. Tem que estar tudo perto de mim aqui para quando eu precisar levar. Então, quando a Rebeca casou comigo, o que ela viu? A minha bagunça. Aí qual que é meu álibi hoje? Minha mãe lhe avisou. Minha mãe lhe disse que eu era assim, agora não tem devolução mais, não. Não tem troca de produto. Você vai ter que ficar com esse cara aí desorganizado. Mas o casamento vem para suprir, e aí não é só a solidão do homem, é a solidão da mulher também. Por mais que você vai dizer assim, mas a mulher se vira bem sozinha, eu até concordo que, dentro daquele parâmetro da pesquisa que eu fiz aqui, com certeza, no universo feminino, ela consegue ser desenrolada melhor do que o homem. Mas você vai encontrar homens também que são desenrolados, mas Deus não nos fez para você ficar para a titia e para você ficar para titio. Achava que você fosse falar amém agora. Amém. O pastor falou que eu não vou ficar para a titia. Glória a Deus. É o único momento que o reformado dá glória a Deus. Glória a Deus, que me interessa. Você não vai ficar para titio. Amém. Você não vai ficar para a titia. Põe a mão na sua cabeça agora, no seu coração, repita comigo, dê 3 pulinhos e diga, eu não vou ficar para titio nem para titia. Ou seja, por quê? Porque Deus não nos fez para ficar só. Deus não nos fez para
habitarmos o mundo na solidão. E o que, então, é esse companheirismo que é suprido pelo casamento? Sabe quando você está namorando, que aí chega sexta, sábado, vai para o cinema, vai lanchar, aí você vai se despedir e fala assim, eu não vejo a hora de ser a última despedida, da gente poder um dia sair para o cinema, ir para a mesma casa, ir para o mesmo quarto, e estar morando, junto. Por que, se o namorado, você está namorando, ainda não falou isso, não case com ele. Isso tem que ser dito. Essa saudade tem que ficar latente. Já tem gente aí pensando, você ainda tem 3 anos que namora comigo e nunca falou isso. Eu dizia isso para a Rebeca, e para mim era pior. A Rebeca morava em Recife, eu morava em Brasília. Então, a gente se despedia, era no aeroporto. Ai, meu Deus, eu não aguento mais juntar milha. Vamos morar, casar, resolver esse problema. Então, você que acha não pode buscar a menina em Taguatinga, não pode buscar a menina no Sudoeste, toma vergonha na cara. Eu pegava o avião e ia para Recife para poder dar um beijo. Quando eu beijava, eu falava assim, ô, beijo caro. Ô, beijo caro, abraço caro, foi esse namoro. Então, esse companheirismo demonstra o quê? Que, de fato, a gente quer estar junto, que a gente se gosta. E é por isso que, no namoro, digamos assim, o que você, casal cristão, precisa cultivar, além de beijo e abraço, é o companheirismo, é a amizade, essa ideia de que vocês vão estar juntos sempre. O homem que fica dizendo para a menina assim, você me sufoca, não namora. Entendeu? A menina que fala assim, você vive no meu pé. Não namore. Se você não quer ninguém para te mandar uma mensagem perguntando como é que você está, onde você está, então fique só. Pode ficar só. Não é obrigado, embora você foi criado para o casamento, mas já que você não consegue conviver com ninguém, adota um pet, chama ele do que você quiser, entendeu? E vai viver sua vida. Agora, se você quer casar, você tem que gostar de responder o WhatsApp, você tem que gostar de dar a mão, de abraçar, de apresentar para os amigos, de conviver, de ir à igreja junto, de ir ao restaurante junto, de ir trabalhar junto, de fazer atividade física junto. Ou seja, o casamento é um companheirismo. Por isso que a gente tem que casar com amigo, com amiga. Você não vai namorar com inimigo, você vai conviver, vai dormir debaixo do mesmo teto. E quando Deus viu Adão e foi formar Eva, ele falou isso, olha, eu quero alguém que possa fazer companhia para ele. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse para você, você menina que está aqui, rapaz, você gosta de companhia? De alguém dando pitaco no seu penteado? De alguém dando conselhos para você? Porque é isso que vai acontecer no namoro, no noivado e no casamento. Então, pessoas autossuficientes não foram feitas para casar. Pessoas que não gostam de ouvir conselho. Por isso que, geralmente, na igreja a gente fala assim, vê se é bom filho, vê se é boa filha. Porque se for daquela filha que a mãe fala, ela fala, sai. Do filho que o pai fala, ele vai ser tratado da mesma forma. Mas a gente precisa, então, perceber que a base da relação conjugal é o companheirismo. E isso você precisa, então, praticar. Se você está querendo paquerar alguém, seja amigo. Posso te acompanhar até a parada do ônibus? Posso chamar um Uber para você? Você está sozinho? Geralmente, nos filmes, é assim, a pessoa está comendo, ou posso me sentar aqui ao seu lado? Se a pessoa fala, não, você sai voado. É porque a sua companhia não é agradável. Mas você tem que procurar a companhia de alguém que lhe é agradável. Dando prosseguimento, então, aqui, você vai ver que depois que Deus forma Eva, da costela de Adão, faz ele cair num pesado sono, e Deus leva Eva até Adão, tem que demorar um pouquinho, porque senão fica a cacofonia, até que Eva chega à presença de Adão, você vai ver uma relação pactual.
E como é que a gente enxerga isso? Veja comigo o verso de número 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E é interessante aqui a expressão do final do versículo 22, quando diz assim: transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. O cenário, se você seja criativo agora na sua imaginação, imagine Adão, né, deitado, tinha sido anestesiado, né, abriu aqui a lateral dele, puxou uma costela, ele está recobrando a consciência, está lá deitado na grama do Jardim do Éden, não tinha hospital, né, para fazer essa cirurgia naquele momento, então, mas tudo sob controle de Deus, então não precisava do hospital. Ele está começando a acordar e, de repente, o que ele enxerga? O que Moisés narra é que ele enxerga Deus trazendo Eva. Você já foi, com certeza, em festa de casamento, né, mas quando eu estava já à frente da igreja, do lado da minha mãe, e que começou os músicos, pam, 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 e aí meus joelhos começaram a tremer, eu falei, agora já era. Agora é para valer, na frente de todo mundo, Deus por testemunha. Aí apontou a Rebeca com o pai dela, lá na porta da igreja, meus olhos começaram a lacrimejar, a dizer, Senhor, me abençoa, abençoa a Rebeca, que a gente seja bênção um para o outro. Enquanto ela vinha andando, eu orando, agradecendo a Deus pela emoção daquele momento, e o pai dela trouxe ela até mim. O que Adão enxerga é vendo Eva e o seu pai, o Senhor, trazendo ela até ele. Deus não chegou para Adão e falou assim, Adão, tem uma surpresa para você, procura aí no Éden, você vai achar. Está quente, está frio, olha naquela árvore, pula na lagoa, não sei o quê. Não. Deus trouxe, Deus apresentou, falou assim, olha aqui. Por isso, não despreze o amigo que lhe apresenta a mina. E a amiga que apresenta a você o cabra. Lá no Nordeste é cabra. Cabra é homem, tá? Não despreze. Me lembro de um amigo, né, que me falou da Rebeca pela primeira vez. Eu tinha passado por um acidente emocional gravíssimo, fui parar na UTI, assim, respirando por aparelhos. Cheguei a dizer para Deus e o mundo, nas minhas loucuras, que eu jamais me casaria, que casamento era tudo de fachada, que todo mundo que casa é infeliz. Né? E aí esse amigo meu me ligava, Mazinho, como é que você está? Sobrevivendo. E eu falava, Deus, tira de mim a libido, tira de mim tudo, porque esse negócio de casamento eu não estou afim mais, não. E aí ele falou assim para mim, quando você estiver bem, você me fala que eu vou te apresentar a tua esposa. Aí o cabra que é macho, né? Falei assim, opa, peraí, meu irmão, manda uma foto dela aí para ver se a bicha é gata mesmo. Mas tu não estava na UTI, não sei o quê. Eu falei, não, mas é porque agora, acho que Deus jogou uma adrenalina aqui, o coração bateu forte. E ele disse, não está na hora, não, você está mal, né? Se eu apresentar você agora, vai dar errado. E aí eu fiquei no telefone, naquela época era de tim para tim, né? De graça, eu falei, meu irmão, vou ficar aqui até a bateria desligar. Me manda aí, manda a foto. Aí ele mandou a foto da Rebeca assim, de perfil. Eu já me apaixonei pelo perfil dela, né? E eu falei, rapaz, deve ter uma cicatriz enorme do outro lado, né? Porque tu só mandou a foto de um lado e não disse o nome dela, não disse nada, só mandou a foto. E aí eu ficava assim alimentando, né? Olhando, não, será? Não, não será? Não. E isso era por volta assim do mês de maio, junho. Quando foi no final do ano, eu fui de férias para Recife para passar o Réveillon na casa do meu pai e uma amiga ia casar, Manu. E aí Manu me convidou para o casamento, disse, não, vou lá e tal. E no final do casamento fica as amigas da noiva jogando arroz, né? E eu bati o olho no perfil, falei, rapaz, eu conheço esse perfil de algum lugar.
E aí tinha um colega do lado que percebeu, né, a minha coragem de encarar. E aí, meninos, coragem, viu? Olha mesmo, quando tiver interesse, você bota o olho assim. Aí o Rodrigo, papai, ei, Mazo, tá paquerando com a Rebeca? Eu falei, rapaz, como é que é o nome dela? Rebeca. Eu falei, estou orando por uma Rebeca mesmo. E eu falei, não, mas eu conheço ela de algum lugar. Só que em Recife eu só tinha 2 lugares, igreja e seminário. No seminário só tinha homem, não era lá. E da minha igreja, que eu era de lá, ela não era. E eu falava assim, rapaz, de que igreja que ela é? Quando eu falei, não, é da Igreja das Graças. Aí eu lembrei que o Isaac, que era meu amigo, que me falou da menina há uns 8 meses atrás, era da Igreja das Graças. Aí eu peguei o celular na hora, falei, Daquinho, se eu falar o nome da menina, você confirma para mim? Aí ele, confirmo. O nome dela é Rebeca, é da tua igreja, né, miserável? Aí ele fez, tu colocou um detetive? Eu fiz, não, estou aqui num casamento. Ela está arrumada, cara. Menina em festa de casamento é bênção. Né? Assim, elas vão no salão, maqueia, faz cabelo, aluga o vestido. Eu fiz, rapaz... Aí ele fez, não, mas não se apresente, não faça nada, não. Eu falei, não, mas eu... negócio de namorar à distância, rapaz, estou afim, não. Mas só dizendo que agora eu vi o pacote completo, não só o rosto, né? Tá aprovado. E aí passou. Quando foi, vocês verem, né? Quando foi agosto do ano seguinte, eu estava saindo do quartel, almoçando, a bênção de ser militar é que na sexta-feira eu trabalhava até meio-dia, eu almoçando, aí o Daquinho me liga e fala, Marcinho, sou Daquinho, pega um papel aí e anota um número de celular. Eu falei, de quem? Da Rebeca. Eu falei, agora. Aí fala o número, DDD 819, não vou dar o número para vocês, que ela já é uma mulher casada, né? E tal, não sei o quê. Aí eu falei, e aí, o que eu faço com esse número? Ele disse, agora liga para ela e parabeniza que ela terminou o mestrado dela e agora é contigo. Aí eu falei, pode deixar, eu estava fardado já, né? Eu falei, agora eu vou para a guerra. Aí, quando eu desliguei o telefone com ele, eu falei, que a coragem para ligar? Eu falei, vou ligar nada. Menina que eu nem conheço, vou parabenizar mestrado, que eu não sei nem do que ela fez mestrado. Só que aí eu falei, não, deixa eu, né, bater um pouco de frouxidão naquela hora. Eu falei, não, aí eu fui para o Orkut, para vocês verem o tempo que era, né? Quando eu adicionei ela no Orkut, se ela estiver assistindo, ela é testemunha. Não deu assim 1 milésimo de segundo, ela aceitou a amizade. Eu falei, está na minha mão. Falei, está na minha mão. E aí, desde aquele dia em diante, que eu nunca esqueço, dia 27 de agosto de 2010, a gente se fala até hoje. E o que eu quero dizer para vocês com toda essa história romântica é que o casamento, ele é uma aliança e um compromisso. Há 11 anos atrás, meu IMC era outro, era melhor do que hoje. Eu não tinha a barba branca, as olheiras, a Rebeca era outra. Nosso, né, dia a dia mudou bastante. Hoje nós temos mais 2 sócios com a gente, que é o Mateus e o Samuel, que só entram com despesa, não entra com receita. Né? Mas por que a gente não abandona e não desfaz o casamento? Porque eu creio que um dia o pai dela, não só o pai terreno, mas o pai celestial, trouxe ela para mim e me apresentou a ela. E aí, o que Adão, então, diz quando Deus apresenta a Eva a ela? Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Primeira coisa, não existe alma gêmea. Não queria quebrar o seu coração. Não, pastor, eu estou esperando há tanto tempo. Não espere. Não existe. Alma gêmea é outro livro sagrado. No nosso livro sagrado não existe alma gêmea. Porque a ideologia, a ideia de alma gêmea é que você é uma metade que vai encontrar a outra metade.
Né? Lembra? A metade da laranja. Então, é bonitinho de cantar, mas é heresia. Você é inteiro. Deus lhe fez homem e fez alguém mulher. A cosmovisão bíblica não é que eu sou metade, vou encontrar outra metade para ser um só. O milagre é que eu sou um, encontrei alguém que também é única e que juntos continuamos a ser um. Não precisa me matar pela metade, cortar a metade dela e nos unir. Mas quando Adão diz, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele está falando de quê? De alguém que combina com ele. E isso aí é um conselho importante. Você precisa conhecer alguém que combina com você. Não vai ser 100% essa combinação, mas que precisa combinar. Em outras palavras, Adão aqui, ele expressa o seu amor por Eva. Então, é óbvio que quando Adão colocou os olhos em Eva, ele teve a mesma reação quando eu coloquei os olhos na Rebeca. Mas, com certeza, já tiveram meninas que colocaram o olho em mim, que não se agradaram, e que eu coloquei os olhos sobre ela e não me agradei. Ser feio não é pecado. Não é? Não ser atraente não é pecado. Não se trata disso. Se trata, então, de eu olhar para o outro e dizer, combina comigo? E quais são as coisas, e aí mais importantes, que eu quero entrar na reflexão dessa questão da afinidade sexual para quando formos um só? Porque os padrões do mundo, do secularismo, busca enaltecer e trazer, de certa forma, assim, um peso maior para que você busque combinações que não são essenciais. E quantos jovens hoje, tementes a Deus, que buscam o Senhor, que sabem que foram feitos para o casamento, que esperam e sonham se casar, como vocês aqui colocaram e levantaram a mão, colocam combinações que são importantes, mas são secundárias. E quais são elas? Primeira delas, a aparência. O cristão, entenda, não estou dizendo que você tem que namorar com alguém feio. Né? Diz assim, deixa eu ver quem é o mais feio da igreja, deve ser o mais consagrado. Aí, quem é a mais feia? É a irmã mais consagrada. Então, e já que ser cristão é sofrer, eu vou tomar essa cruz e seguir a Cristo. Não é isso. Se você fizer isso, você vai estar errando. Né? Deus vai estar olhando e dizendo assim, puxa, ele não entendeu nada da pregação do Mazinho. Não é nada, não tem nada disso. Só que nós não podemos colocar o nosso padrão de beleza como o padrão de beleza do mundo. Se a Rebeca fosse me abandonar porque eu ganhei uma barriguinha, olha que essa barriguinha eu tenho faz tempo, né? E a gente começa agora a dizer assim, a gente tem que ser produto agora de laboratório. Veja as meninas entrando em clínicas de estética, assim, entra com um lábio fininho, sai com um lábio de boi. É aquela coisa assim. O batom que durava um mês, agora é uma passada só, porque é tanto lábio para passar que acaba. Entendeu? É gente esticando pele. Gente que era uma pessoa, entra na clínica, sai outra. E você fala, mas por quê? Porque é o padrão de beleza. Tem que ser assim. Tem que ser desse jeito. Tem que ser assado. E não tem que ser. Qual que é a beleza que a gente, obviamente, vai atentar para a estética? Ou seja, quando os olhos batem, se agrada. Assim, puxa, fulano, bonito, bonita, me atraiu, chamou minha atenção. Né? Mexeu com os meus hormônios, porque Deus nos fez com eles. Então, isso tem que acontecer. Né? Arrepiou, deu aquele friozinho na barriga quando foi dizer o nome. Mas, além disso, o que eu preciso procurar? O que eu quero dizer para você é que, além dessa beleza da aparência, você, em primeiro lugar, precisa perceber se ele tem a beleza de Cristo. De que adianta ser o gatinho, a gatinha, né? O arrasta a micarê lá, para o sinal, faz de tudo,
mas quando você procura a santidade de Cristo, não há. E essa combinação é muito importante. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos nos relacionar com aqueles que estão no Senhor. Quantas vezes já nesses meus 15 anos de pastorado, conversando com adolescentes, com jovens, pastor, mas é porque lá na igreja só tem gente chata. Pastor, é porque lá na igreja só tem gente feia. Pastor, porque lá na igreja só tem gente pobre. Tá. Aí tu foi lá e arrumou lá na Universidade da Babilônia, que o Choco estudou. Aí chega o cara lá todo chipado, com o cabelo todo amarelado. Aí você, mas e se ele se converter? Eu não sei. Não sei o dia de amanhã. E aí a gente abre mão de um padrão de combinação que deve ser espiritual para dizer assim, não, é para não ficar só. É para eu não ficar só. E aí, no medo de ficar só, arruma a companhia errada. E com a companhia errada, se afasta do Senhor e da sua vontade. Além da combinação espiritual, que é mais importante do que a combinação da afeição e da aparência, vocês precisam ter também a combinação de propósito. Porque podem ser dois crentes reformados, tulipe, né? O que te chamou a atenção? Porque ela estava com a camisa tulipe. Sabe os 5 pontos. Confissão de Fé de Westminster é a devocional dele. Tá, mas um quer ir para o Japão e outro quer ir para a Austrália, como é que vai ficar junto? Se um quer direcionar a vida para uma coisa, outro quer direcionar para o outro lado, o propósito precisa ser comum. Senão, o namoro e o noivado vai ser um eterno cabo de guerra. Alguém vai ter que se anular por completo, aí o rapaz vai dizer, não, você tem que ser submissa, ir para onde eu for e fazer o que eu quero, mas lembre-se que submissão não é anulação. Não é a menina se anular por completo e fazer o que você quer. Isso é tirania. Não é liderança bíblica. Por fim, e último lugar, quando Adão conhece a Eva, veja o versículo de número 24, diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui, Moisés, mais uma vez, ele declara, digamos assim, o roteiro do casamento. E onde que o casamento ele é consumado? Na relação sexual. O mundo inverte isso. No mundo, as pessoas se conhecem, se relacionam sexualmente, para depois de se relacionarem sexualmente, eles pensarem em se unir ou não, e pensando em se unir ou não, eles pensam depois se vão deixar pai e mãe. Vive um casamento na época do namoro, que não deveria viver, e só depois, então, fala assim, não, aqui tem que ter o test drive, para ver se vai combinar. Queridos, se é homem e é mulher, vai combinar. Tá? Essa é a dica que a Bíblia diz. Se você pegar um rapaz e uma moça, ainda que sejam virgens, eles se casarem, vai acontecer. Não tem como não acontecer, vai acontecer. A combinação está aí. Deus fez homem e mulher. Relação sexual bíblica só tem base quando é heterossexual. O homem, o ser humano, tenta de várias outras formas, mas não é natural. O que Deus, então, aqui está dizendo é que este homem, por isso, ou seja, porque o homem foi criado, porque a mulher foi criada, o homem e a mulher deixa pai e mãe. Então, veja só, eu estou falando de casamento, mas como a gente está falando também da base da relação sexual, o caminho até a relação sexual entre o marido e a mulher é, em primeiro lugar, a autonomia. Ou seja,
Quando Moisés diz, por isso deixa homem pai e mãe, você tem condições de sair de casa, de se sustentar, de responder por si? Se você não tem essas condições, ou seja, se você ainda é uma criança, se você ainda é um adolescente, a relação sexual não é para você. Porque para que você se relacione sexualmente, você primeiro precisa deixar pai e mãe, agradecer, né, como diz lá no Nordeste, painho, maninha, obrigado, pagar a escola em dia, pagar o curso, eu me formei, estou trabalhando, fulaninha também está trabalhando ou não, mas estudou, está com autonomia, eu pedi ela em casamento e ela aceitou, então agora a gente vai sair de casa. Depois que sai de casa, dessa autonomia, o que Moisés diz? Que depois que ele sai, ele se une à sua mulher. E essa unir-se à sua mulher é um contrato, digamos assim, social. Esse unir-se à mulher é que agora o mundo inteiro sabe que fulano, que era filho de ciclano, agora está casado com fulana, que era filha de fulano de tal. Essa união que, no nosso contexto, é dada onde? No cartório. Tem alguns casais que falam assim, pastor, você pode fazer nosso casamento, a gente vai casar? Eu falo, já foi no cartório? Não, mas a gente só quer a bênção de Deus, só vai ter a bênção de Deus depois que for no cartório. Eu sei lá se tu está de brincadeira com essa menina ou se ela está de brincadeira contigo. Inclusive, a igreja ela só pode fazer o casamento se antes houver a união civil. Porque o casamento é uma união civil, e não é só de crentes, porque senão só crente casava. Então, esse une-se à sua mulher, você está assumindo a responsabilidade de constituir uma família. E dizer, agora, eu sou marido e a minha noiva é a esposa. E aí, então, somente aí, é que diz, tornando-se os dois uma só carne. Veja, Deus prepara a relação sexual em um ambiente seguro, santo, protegido. A sexualidade, a relação sexual, não é para ser banalizada, não é para passar na televisão, não é para mandar foto pelo WhatsApp, não é para a gente ficar expondo o nosso corpo ou os nossos desejos em praça pública. A relação sexual é a coisa mais íntima do casal e é o que diferencia a nossa relação com qualquer outro tipo de pessoa. A minha esposa é minha amiga. Eu tenho outras amigas, mas não como ela. A minha esposa me faz companhia. Eu tenho pessoas que me fazem companhia, mas não como ela. E eu só me relaciono sexualmente com a minha esposa. Não posso. Estou vedado a querer buscar qualquer outra relação que não seja com ela, e vice-versa. Então, dentro desses princípios, o que é o casamento? É uma relação heterossexual, monogâmica e vitalícia. Eu te perguntei, você quer casar? Eu quero, pastor, eu quero, pastor. Está disposto a ser só de... Você, menina, a ser só do seu marido, você, rapaz, a ser só da sua esposa, e até que a morte lhes separem. E aí, então, Moisés conclui falando do final da obra, é o comentário dele. Aqui no versículo 24 ele termina, dizendo, olha, o homem deixa, une-se e se torna uma só carne. E aí ele então conclui dizendo, ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, a nudez e a intimidade deles não trazia vergonha. Me permita ser um pouco agressivo, eu sei que às vezes a gente fica constrangido quando o tema é sexualidade, mas quando eu me relaciono sexualmente com a minha esposa, eu não me escondo de ninguém,
Eu não preciso ter pressa de querer ir embora. Eu não preciso ter vergonha de que outros saibam do que eu e ela fazemos, porque tudo isso é natural. Agora, se ela não fosse a minha esposa e eu quisesse me relacionar com ela, eu teria que me esconder, eu teria que procurar um lugar escondido, eu teria que ter pressa para que o meu pai ou o pai dela, ou seja lá quem for, não desconfie de onde a gente está ou do que nós estamos fazendo. Percebem a diferença? Que com a minha esposa eu saio do culto e eu posso me relacionar com ela para a glória de Deus, mas se ela fosse só minha namorada, isso não seria possível. Se ela fosse só minha noiva, isso não seria possível. E Moisés então diz: ora, como quem diz, que coisa boa é casar, que coisa boa é se dar em casamento, você viver a plenitude da sua masculinidade, homem, da sua feminilidade, mulher, com a sua potencialidade de homem tornar-se marido, mulher tornar-se esposa, se relacionarem e sem que nada disso traga vergonha para vocês, sem que nada disso traga algum tipo de constrangimento. Se alguém olha para mim, para a Rebeca e pensa: eita, será que eles fazem isso? Faz. E pode falar na minha cara, eu vou rir, não vou. Vergonha se não fizesse, porque no casamento tem que fazer. Não tem que ter medo, não tem do que ter vergonha. Foi para isso que Deus nos fez. Queridos, eu concluo, então, dizendo: queiram casar. Deus lhe fez para o casamento. Você, rapaz, que Deus lhe chamou para ser homem, ao mesmo tempo em que você é homem, Deus lhe deu toda a potencialidade de ser marido. Você, garota, menina, que Deus lhe fez mulher com toda a complexidade, com toda a beleza, com tudo aquilo que ser mulher significa, Deus lhe fez esposa. Não precisa ter medo do casamento, não precisa ter medo do relacionamento conjugal. Interessante é que, depois que a gente casa, a pressão de todo mundo estar do nosso lado é: quando é que vem o filho? E a gente sempre fica: nossa, ser pai? E qual que é o curso para ser pai? Não tem curso. Porque o rapaz, o homem que Deus chamou para ser marido, ele tem um chamado também para ser pai. Você, menina, saiba disso, você se tornará mãe de forma natural. Você não precisa ir tomar um remédio ou uma coisa assim, que agora me transformei em mãe. Deus nos fez assim, para que, dessa forma, então, nós o glorifiquemos. Não entrem na conversa do amor livre, do relacionar-se com quem quer, quando quer, a hora que quer. Veja como que Deus estruturou de forma tão bela a relação de Adão e Eva e a nossa relação, para que a gente faça isso, para a glória do seu nome. Vamos orar? Pai querido, eu quero orar pelos meus amigos e irmãos que aqui estão, te pedindo, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria a eles para que não venham a apressar-se na escolha daquele rapaz ou daquela moça que lhes serão companhia para toda a vida. Que o Senhor, ó Deus, faça-os enxergar a beleza do Teu nome que nós carregamos, para que eles não possam, ó Deus, se apressar nem entrar em desespero de achar que o Senhor não cuida da vida conjugal, da vida familiar de cada um deles. Que eles possam, ó Deus, conhecer alguém que vem do Senhor, da parte do Senhor, e que esse alguém, ó Deus, seja temente a Ti, e que assim eles estejam dispostos, ó Pai,
a viverem a família e o casamento de acordo com a tua boa vontade. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.